O futebol é movido por histórias que parecem escritas por roteiristas de cinema, e o que a Suíça acabou de fazer na Copa do Mundo de 2026 entra diretamente para a galeria dos capítulos mais inacreditáveis do esporte mundial. Diante de uma pressão histórica esmagadora, enfrentando um tabu que sufocava o país há mais de 7 décadas e precisando lidar com a ausência de uma de suas principais referências técnicas em campo, a seleção suíça provou que a força de um coletivo organizado e mentalmente inabalável é capaz de romper qualquer barreira. O cenário parecia completamente desenhado para mais uma decepção dramática, mas o que se viu em campo foi uma aula de maturidade, resiliência e foco tático. Para entender o tamanho desse feito, precisamos voltar no tempo e compreender o peso que essa geração carregava nas costas, porque não estávamos falando apenas de uma partida de futebol, mas sim de vencer um fantasma que assombrava o país desde 1954. A última vez que os suíços tinham conseguido alcançar as quartas de final de um mundial, justamente quando sediaram o torneio. De lá para cá, foram décadas batendo na trave, acumulando eliminações dolorosas nas oitavas de final e criando uma espécie de bloqueio psicológico que parecia intransponível. Toda vez que a Suíça chegava ao primeiro mata-mata da Copa, o peso da história entrava em campo e sufocava as ambições da equipe. Mas o futebol de alto nível não perdoa quem se apega ao passado, e essa seleção de 2026 entrou no torneio disposta a reescrever o próprio destino. A campanha na fase de grupos já mostrava que o time estava pronto para algo grande, demonstrando uma consistência defensiva impressionante e uma capacidade de adaptação tática que chamou a atenção do mundo. O empate na estreia e as vitórias maiúsculas na sequência deram o tom de um elenco que sabia exatamente o que fazer com a bola e principalmente como se comportar sem ela. Só que o verdadeiro teste de fogo veio no mata-mata, quando a notícia de um desfalque de peso abalou os torcedores e inflamou os críticos. Perder um jogador essencial, uma liderança técnica e o motor criativo do time em um jogo dessa magnitude seria o argumento perfeito para uma eliminação protocolar. O mundo do futebol olhou para aquela escalação modificada e pensou que a história se repetiria, que a Suíça mais uma vez sucumbiria diante da ausência de sua estrela. Foi aí que a mágica do trabalho de longo prazo e a mentalidade fria dos suíços entraram em ação. Em vez de lamentar a ausência ou recuar estrategicamente para tentar apenas sobreviver, a comissão técnica desenhou um plano tático brilhante, redistribuindo as funções no meio-campo e apostando na compactação absoluta das linhas. A Suíça bloqueou as principais virtudes do adversário, tirou o espaço dos jogadores criativos e transformou o campo em um tabuleiro de xadrez onde cada peça se movia com precisão cirúrgica. Os minutos pareciam horas para os torcedores, e a tensão aumentava a cada dividida, a cada bola alçada na área, a cada intervenção precisa do goleiro Gregor Kobel, que se transformou em uma verdadeira parede debaixo das través. O jogo contra a Colômbia foi uma batalha de nervos, um teste para o coração de qualquer fã do esporte, terminando em um empate sem gols após 120 minutos de pura exaustão física e tática. A decisão foi para a marca do Cal, o pior cenário possível para quem carrega o peso de um tabu de 70 anos. Nas penalidades, o drama ganhou contornos épicos com cobranças desperdiçadas de lado a lado, mas a frieza suíça prevaleceu no momento decisivo com gols cruciais de Granit Xhaka, Seki Andoni, Cedric Itten e Rubem Vargas, garantindo a vitória por 4-3. Quando a última cobrança adversária foi defendida, o grito sufocado por mais de 70 anos finalmente ecoou pelo estádio. A Suíça quebrou o tabu, enterrou os fantasmas do passado e carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Essa classificação monumental não apenas garante o time entre as 8 melhores seleções do planeta nesta Copa de 2026, mas muda completamente o patamar da Suíça no cenário internacional. Eles deixam de ser aquela equipe vista como cumpridora de tabela, que apenas compete de forma digna, para se tornarem um adversário temido, respeitado e legítimo candidato a surpreender os gigantes tradicionais, tendo agora pela frente o desafio supremo contra a Argentina nas quartas de final. A superação desse desfalque pesado mostrou que o elenco tem profundidade, que o sistema tático é robusto e que a força mental do grupo é o maior trunfo para as fases decisivas. O futebol suíço vive o seu momento mais iluminado, provando que o planejamento, a organização e a coragem podem derrubar as maiores barreiras da história. E você, o que achou dessa classificação histórica e impressionante da Suíça? Acha que essa seleção tem força para ir ainda mais longe e surpreender todo mundo chegando à semifinal? Ou o limite do time já foi alcançado com a quebra desse tabu de mais de 70 anos? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Quero muito saber o que você pensa sobre o futuro dessa equipe no Mundial. Se você gostou dessa análise profunda e quer continuar acompanhando as melhores histórias, táticas e bastidores do futebol internacional e da Copa do Mundo de 2026, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho de notificações para ser avisado assim que um conteúdo novo sair. Um grande abraço e até a próxima análise.